castelo forte é o nosso Deus. Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus na epístola de Tiago, capítulo 2. Nós estamos estudando às quintas-feiras a carta de Tiago. E entramos agora no capítulo 2. No estudo anterior nós vimos do versículo 1 até o versículo 7. E hoje nós continuaremos no mesmo tema, que é a acepção de pessoas. Eu disse aos irmãos no estudo anterior que esta seção, este parágrafo, ele é um parágrafo longo, ele vai até o versículo 13, do 1 ao 13. Mas eu preferi parti-lo em dois estudos para que nós pudéssemos explorar um pouco mais essa questão da acepção de pessoas. Tiago, capítulo 2, hoje então nós vamos ver a partir do versículo 8, de 8 a 13. Peço aos irmãos que fiquem com as suas Bíblias abertas, porque nós vamos então fazer a exposição de cada um dos versos e com isso apresentando, não é, o tema principal do nosso estudo. Vamos antes, porém, orar ao Senhor, pedir a Ele a bênção sobre nós. Pai Santo, nós estamos nesta noite aqui para, diante da Tua palavra, ouvirmos a Tua voz, olhando-nos, ó Deus, no espelho da Tua lei, para observarmos e para, ao nos observarmos, percebermos as nossas imperfeições, nossos pecados, e assim, Pai, também, pelo poder transformador de Tua palavra, dispormos nossos corações para vivermos conforme a vontade do Senhor. Pedimos-te que Tu perdoes os nossos pecados, pedimos-te que Tu aclares as nossas mentes, que o Senhor abra os nossos corações, para que a Tua lei seja guardada intimamente em cada um dos nossos corações, a fim de não pecarmos contra o Senhor. Ensina-nos um pouco mais nesta noite a respeito deste tema tão precioso que é, ó Deus, o amor para com o próximo e a necessidade que temos de afastar de nós qualquer tipo de partidarismo, qualquer tipo de diferenciação que fazemos e que não é autorizado, ó Deus, pela palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude a, portanto, nos ajustarmos à Tua palavra e assim vivermos sempre para glorificar o Teu nome por meio das nossas ações. Pedimos-te estas bênçãos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, Tiago capítulo 2, nós vimos do versículo 1 ao 7 a respeito do problema da acepção de pessoas ou da parcialidade no tratamento para com o próximo. E agora, nos versículos 8 a 13, nós vamos continuar vendo este mesmo tema, mas mostrando, sobretudo, exatamente a última frase do versículo 13. Vamos ler juntos? A última frase do versículo 13? Leiamos. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos falar de novo? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Esse é o tema principal desta seção, deste parágrafo escrito por Tiago. Porque Tiago quer nos ensinar que no reino de Deus a misericórdia ela está acima do juízo que nós fazemos em relação às pessoas. Então, nós vamos perceber aqui neste trecho que uma vez que nós entendemos qual é a lei principal, a lei real, que Tiago diz, chamada lei régia, que está aí no versículo 8, se vós, contudo, observais a lei régia, ou seja, a lei que rege o reinado de Cristo, e esse é o mandamento supremo, nós vamos perceber então que, por este mandamento supremo, nós somos levados a reconhecer que a misericórdia é o critério utilizado por Deus em Cristo Jesus para nos salvar dos nossos pecados e, por isso mesmo, nós somos desafiados a aplicar o Evangelho, este Evangelho da misericórdia, nas nossas vidas em todo lugar. Seja na vida social, seja na vida comunitária, seja na nossa vida
eclesiástica, seja na nossa vida individual, nós devemos sempre refletir a justiça que vem de Deus e não a nossa própria justiça, porque a nossa própria justiça, como nós vimos no trecho anterior, é uma justiça enviesada, uma justiça parcial, que não cumpre o propósito da lei do Senhor. Então, repare que Tiago começa essa seção do versículo 8, apresentando qual é esta lei real. Nós somos, irmãos, pertencentes a um novo reino. O nosso rei é Jesus. O nosso rei não é o imperador romano, não eram os imperadores que controlavam as cidades por onde os cristãos estavam espalhados, para quem Tiago escreve. O nosso rei é Cristo, o nosso general é Cristo. Então, se Cristo é o nosso rei, se Cristo é o nosso Senhor, a lei que nós devemos seguir é a lei imposta por Cristo, a lei promulgada por Ele. Por isso Tiago diz que esta lei régia, e a palavra regis, ou régia, vem exatamente de reino, da palavra grega, que é basileia, ou basileus, que é rei, que é reino, régia, significa que essa lei, que é a lei do reino de Deus, é ela que governa o coração dos redimidos. Portanto, essa lei, ela resume a vontade moral de Deus para todos os crentes, Sob que lei nós somos governados? Pela lei das Escrituras Sagradas, a lei de Deus. E a lei de Deus, ou a lei régia, a lei principal, aquela que resume todos os demais mandamentos, de acordo com Tiago, é o que está aí no versículo 8. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem, se vocês então observarem esta lei. Se vocês observarem a lei régia, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, vocês então fazem bem. Tiago, portanto, resume aqui, ou coloca a centralidade do amor. O amor ao próximo, para Tiago, não é um mero sentimentalismo, ou uma expressão oral de você dizer, meu irmão, como eu te amo. Mas para Tiago, e nós vamos ver isso, inclusive, na sequência do capítulo 2, a partir do versículo 14, muito provavelmente, se Deus quiser, no próximo estudo, nós vamos perceber que a prática do amor, ela é exercitada exatamente de maneira objetiva, de maneira material. Tiago vai falar, apenas para adiantar um pouco os irmãos o conceito, Tiago vai dizer, irmãos, se alguém disser que tem fé, mas vir o seu irmão passar por necessidade e não acolher esse seu irmão, essa sua fé, ela é questionável. Então Tiago vai dizer que o amor ao próximo, ele não é meramente uma expressão. Você dizer, como eu te amo, meu irmão. Não, o amor ao próximo é você se dirigir ao próximo para resolver objetivamente o problema dele. Está alguém sofrendo, você vai até ele e tenta resolver por meio de uma ação real, uma ação direta, às vezes até sacrificial, aquele problema do irmão. O irmão está sofrendo na sua família porque ele está passando por um momento delicado de saúde. O que nós podemos fazer para ajudar esse irmão? O que nós podemos fazer para aliviar o sofrimento desse irmão? Você chega na casa do irmão, o irmão está acamado por algum tempo, mas essa cama não é uma cama apropriada. Então, o que é demonstração de amor? É você dar a ele uma cama apropriada. Comprar uma cama que vai aliviar das suas dores, que vai ajudá-lo no seu tratamento. O irmão está passando por uma enfermidade e ele precisa de... por isso ele não pôde trabalhar, porque ele é um autônomo e ele precisou ficar 60, 90 dias parado, não tem como trabalhar. De que maneira nós podemos ajudar esse irmão?
Podemos dar a ele alimento, cesta básica, podemos ajudá-lo, podemos pagar alguma das contas dele. De que maneira nós vamos ajudá-lo? Essa é a preocupação de Tiago. Tiago não está dizendo que nós temos apenas que dizer eu te amo. Ele está dizendo que você tem que demonstrar isso de maneira prática. E às vezes é sacrificial, como eu disse, tirando do próprio bolso, não é? Dando aquilo que de fato seria importante para nós, permanece importante para nós, mas por causa do amor que eu tenho para com o irmão, eu às vezes me privo de determinados benefícios para que o meu irmão possa também ser acolhido. Vocês devem se lembrar de que Tiago está falando aqui por um contexto de perseguição. E no contexto de perseguição, muitos desses irmãos aqui que estão lendo a carta estavam sofrendo mesmo. Sofrendo porque eles estavam numa cultura diferente da deles, portanto eles eram oprimidos, eles eram escravizados. Muitos deles tinham deixado os seus bens para irem para o outro lugar, arrastados dali, e chegavam no outro lugar e não tinham nada, não é? Então Tiago está falando para pessoas carentes, pessoas que de fato tinham problemas reais e precisavam ser acolhidas. Então ele mostra que o amor, ele é um amor ativo, é um amor que de fato defende a necessidade do outro. É uma atitude, irmãos, que realmente mostra que nós estamos preocupados com a vida do próximo. E eu quero então ler com os irmãos aqui, ou pedir que os irmãos abram, né? 2 outros textos que vão nos apoiar. O primeiro deles está em Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, 37 a 40. O próprio Jesus Cristo, não é? Diante dos fariseus, dos saduceus. E diz o texto aqui que um deles, intérprete da lei, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Então Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, quer dizer, tão grande quanto, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quer dizer, quando Jesus diz que destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, é porque Jesus está dizendo, olha, o que os profetas pregaram e o que a lei determinou é resumidamente isto: que você ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. E de fato é assim, irmãos, porque se você olhar as tábuas da lei, você vai perceber nos mandamentos que todos eles são direcionados para esses 2 aspectos. Os 4 primeiros mandamentos são direcionados diretamente a Deus, os outros 6 são direcionados ao próximo. E aqueles que são direcionados ao próximo, eles são também transgressão ao próprio Deus. Você transgride o próximo e transgride a Deus. E os 4 primeiros, que são direcionados a Deus, são também refletidos no próximo. Por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Este é um mandamento que é um mandamento não apenas individual, mas um mandamento coletivo, é para o povo. Então, se o povo de Deus tivesse outros deuses, como de fato aconteceu, por causa da idolatria, sofria todo mundo, sofria todo o povo, não era só aqueles que idolatravam, os outros também sofriam. O povo era castigado. Então, o reflexo do pecado contra Deus recaía sobre o próximo. E nos mandamentos que são diretamente relacionados ao próximo, também agridem a Deus. Por exemplo, não furtarás. Então, quando você furta, tirando, por exemplo, do outro que pertence a ele, e aí são várias formas de furtar, né? A gente vê isso aqui no Catecismo Maior, como que é extensa a lista do que pode significar um furto, né? Então, quando você tira do outro aquilo que pertence ao outro, você está também ofendendo ao próprio Deus, que concedeu àquela pessoa aquele determinado dom, aquele benefício, aquela honra, e você está usurpando aquilo que não pertence a você e que não foi dado a você. Então, a quebra, ela é dupla. Nós sempre quebramos o mandamento contra Deus e contra o próximo, né? Por exemplo, quando Davi cometeu adultério com Batseba,
lá no Salmo 51, ele diz assim: pequei contra ti somente. E por que Davi fala isso? Porque o pecado contra Batseba, contra Urias, contra a nação de Israel era evidente. Ele sabia que ele tinha pecado contra Batseba, contra Urias, contra a nação de Israel, contra o seu staff ali, né, seus guardas. Ele sabia de tudo isso. Mas no fundo ele falou: na verdade eu pequei contra Deus. Quer dizer, por quê? Porque o pecado do adultério também é um pecado contra a lei de Deus, né? Então o pecado ele sempre agride a Deus e agride ao próximo. Nunca é só uma agressão a Deus, é também uma agressão ao próximo. Por isso Jesus disse que os 2 mandamentos resumem toda a lei e também o ensino dos profetas. Se os homens tivessem amado a Deus sobre todas as coisas, em todo tempo, e amado o próximo como a eles mesmos em todo tempo, não haveria o pecado como nós o conhecemos, né? Se Adão tivesse cumprido esses 2 mandamentos, nós não teríamos o pecado espalhado, né, para toda a humanidade. Romanos 13, também, versículos 8 a 10, Paulo faz uma interpretação aqui muito interessante também do mandamento, não é? Romanos 13. Curiosamente, Paulo está falando aqui de relação entre cidadãos. Os homens são colocados numa situação de dependência uns dos outros, né? Por isso, todo homem precisa estar sujeito a alguma autoridade superior. Todos nós estamos sujeitos a alguma autoridade superior, né? Todos nós. E nós devemos saber como tratar essas autoridades superiores. E uma das formas de tratar é o que Paulo diz nos versículos 8 a 10. Ele fala assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, olha só que interessante, né? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, então se ele não pratica o mal, ele não vai adulterar, ele não vai matar, ele não vai furtar, ele não vai cobiçar, não é? De sorte que o cumprimento da lei é o amor. É o amor, não é? E o fruto do Espírito é amor. É o primeiro, né, que aparece ali. Então, claramente a Escritura mostra que a centralidade do amor ao próximo é a razão pela qual os crentes, de fato, vivem de maneira unida, sem parcialidade e sem acepção de pessoas, não é? Voltando lá para Tiago, Tiago então diz: olha, se vocês observam a lei régia, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, vocês fazem bem. E aí no versículo 9 ele diz: mas, se pelo contrário, vocês são parciais, vocês estão pecando. Se vocês fazem acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Quer dizer, a lei considera vocês como transgressores. O que ele está querendo dizer aqui? Que a parcialidade é transgressão da lei de Deus. Parcialidade é transgressão do amor ao próximo. As pessoas que são parciais do julgamento, elas não amam o próximo. Interessante isso, né? Porque se o amor é a base de tudo, e se a parcialidade ou a acepção de pessoas é a transgressão dessa lei, então uma pessoa parcial no julgamento, ela é uma pessoa que está transgredindo a lei principal, que é a lei do amor. Então, claramente Tiago está dizendo: acepção de pessoas é pecado. Não é simplesmente uma falha social, ou quem sabe algum tipo de favoritismo. Não, Tiago está dizendo que a parcialidade e a transgressão direta da lei de Deus são a mesma coisa. Quando um juiz ele é parcial no julgamento, e aqui eu estou falando juiz, não só o juiz de direito, nós somos juízes quando nós atuamos nas situações diversas da vida, em que você julga uma coisa pela outra. Por exemplo, uma pessoa te conta uma situação, um caso que aconteceu com alguém da sua família, da igreja, do seu trabalho, etc.
você vai julgar aquilo, a sua mente vai processar. Será que isso é verdade? Será que não é? Será que foi assim mesmo que aconteceu? Por que aconteceu? Quer dizer, quando nós agimos sem observar o critério da imparcialidade, da misericórdia, do amor ao próximo, e somos parciais no julgamento, ou seja, damos, digamos assim, por questões que até nós tratamos no estudo anterior, né? Por outras questões, nós favorecemos a determinado grupo, ou pessoa, ou argumento, nós estamos cometendo pecado. Não é? No estudo passado, os irmãos se lembram que Tiago deu o exemplo do rico e do pobre. Tiago disse que se entrar um rico na igreja e você chamá-lo para o destaque, e chega um pobre, do mesmo jeito, o pobre entrou na igreja e você despreza o pobre, mandando ele ficar lá fora, você está cometendo pecado, isto é, acepção de pessoas. E às vezes isso acontece, né? Às vezes, em algumas igrejas, chega alguém importante, alguém socialmente importante, e a pessoa ela é destacada imediatamente, né? Enquanto outros não recebem destaque. Às vezes, uma pessoa recebe destaque porque teve uma situação específica na vida dela, e o outro teve a mesma situação, mas não recebe o destaque. Isso é parcialidade. Isso é pecado. Nós devemos tratar a todos igualmente, sem qualquer distinção, seja de classe social, seja de raça, seja de qualquer outro tipo de posição. Nós devemos pensar que o ser humano ele é imagem e semelhança de Deus, e nós tratamos as pessoas por isto, não por aquilo que elas fazem, não por aquilo que elas demonstram. Então, nós não devemos ser favoráveis a qualquer tipo de racismo, a qualquer tipo de favoritismo social, não, porque o favoritismo, ele destrói o testemunho cristão. Quando nós elegemos certos grupos de pessoas para gostar mais delas, enquanto desprezamos outro grupo de pessoas, nós estamos sendo parciais. O ser humano é ser humano em qualquer situação. Então nós devemos dar ao ser humano aquilo que está de acordo com a lei de Deus e não de acordo com as nossas preferências, não é? Obviamente, irmãos, como eu já disse também nos estudos anteriores, o juiz que vai governar a nossa decisão é a palavra. Porque nós temos as nossas opiniões que são moldadas pelos nossos, digamos, pela nossa relação com o mundo, né? Com a cultura, com tudo mais. Então, nem sempre nós vamos conseguir fugir da parcialidade, nem sempre. Mas o que vai nos fazer fugir da parcialidade é a palavra de Deus. A palavra tem que ser o árbitro em nossos corações, não é? Disse Paulo lá em Colossenses. Ela deve ser o árbitro, ela é que vai julgar quem está certo nesta questão. Às vezes os dois estão errados, às vezes os dois estão certos, mas sob perspectivas diferentes. Às vezes um está certo, o outro está errado. Mas como nós vamos chegar a estas conclusões? Porque o fulano é meu amigo, porque o fulano professa a mesma fé que eu professo, porque o fulano é isto ou aquilo? Não. Porque o nosso juiz precisa ser a Escritura Sagrada. Se é o nosso amigo, mas ele está contrário à Escritura, ele precisa ser repreendido pela Escritura, com misericórdia, com amor, obviamente, mas precisa ser levado à Escritura. Se ele é meu inimigo e está errado, ele também precisa ser levado à Escritura. Se ele é meu inimigo e está certo, eu não posso desconsiderar o que ele disse, porque mesmo sendo meu inimigo, o que ele disse é verdade de acordo com a Escritura. Então, repare, o juiz autêntico na vida de um crente é a Escritura Sagrada, é a lei de Deus. É isso que Tiago está dizendo. A pessoa, ela é arguida pela lei. O que é uma arguição? Quem já fez prova oral aí na escola, né? Sabe disso. Uma arguição é quando você é questionado.
não é? Pode ser geralmente era uma prova oral, né? Chamada de arguição. Então você é chamado diante de uma autoridade e essa autoridade questiona, pergunta você. Isso é uma arguição, não é? Nós somos arguidos pela lei, Tiago está dizendo. Quer dizer, como a lei de Deus está nos perguntando. E aí, você cumpriu desta forma ou não? E ele está dizendo aqui que quando nós somos parciais no julgamento, ou fazemos acepção de pessoas, nós somos arguidos pela lei como transgressores, ou seja, a lei nos considera transgressores. A lei é como se você... Resposta errada, né? Né? Resposta errada. A lei te perguntou, você deu a resposta errada. Então você é arguido como transgressor. Você não fez o que a lei te ordenou fazer. Você cometeu favoritismo, parcialidade, partidarismo. E estas coisas são pecaminosas diante do Senhor. Por isso a pessoa ela é culpada totalmente diante da lei de Deus. A lei de Deus, irmãos, nós aprendemos pela palavra, ela é um todo, indivisível. Nós sabemos que quando quebramos um ponto da lei, nós violamos toda a integridade da lei. Vamos ver Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Paulo está dizendo aí, olha. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Aí você pergunta assim, mas pastor, mas nenhum de nós consegue permanecer em todas as coisas escritas pela lei. Sim, por isso que nós somos considerados malditos até que Cristo cumpra a lei por nós e aí muda o nosso status de maldito para bem-aventurado. Quer dizer, todos nós estamos amaldiçoados mesmo, porque nós não conseguimos cumprir a lei, jamais. Mas quando Cristo vem e nos resgata desta maldição da lei, nós somos considerados agora bem-aventurados. Mas o problema é que, quando nós quebramos a lei, mesmo sendo crentes, mesmo sendo bem-aventurados, sendo justos, quando nós quebramos a lei, isso não significa que nós estamos resguardados por Cristo, no sentido de que podemos pecar, porque Cristo já pagou o nosso pecado, então não tem problema nós pecarmos, não. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 6 que não é porque você foi alcançado pela graça que você vai pecar mais, como se a graça desse a você a liberdade para pecar. Esta é uma doutrina teológica, irmãos, chamada antinomismo. Nomismo é lei, né? Nomos é lei. Anti é contra. Então, contra a lei. Antinomista é alguém contra a lei. Essas pessoas antinomistas, elas defendem o seguinte, que a lei caiu. Não tem mais lei. Jesus veio e ele cumpriu toda a lei, ele pagou toda a lei, então nós não temos que cumprir nada da lei mais. A gente não tem que cumprir nada da lei. Aquilo que foi escrito lá no Antigo Testamento era só para aquele povo lá. Hoje a gente vive debaixo da graça. Aí eles pegam aquele texto de Paulo lá em Coríntios, né? Dizendo o seguinte, que o Espírito, hoje nós vivemos pelo Espírito, porque a letra da lei, a lei mata, né? A lei é ruim. Então a gente vive de acordo com o fluir do Espírito, a gente é livre para fazer o que quer. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade, né? As pessoas falam, usando erradamente o texto. Aí elas dançam, pulam, quer dizer, justificam a baderna, a confusão, dizendo o Espírito é livre, né? Então o pastor chega lá, não prepara o sermão, não, Deus me falou aqui agora, então é isso que eu vou falar, né? Ah, eu até preparei o sermão, mas cheguei aqui, o Espírito Santo mudou, vou pregar outra coisa.
Então, quer dizer, não tem as coisas assim? É essa ideia do Espírito, né, que está fluindo aí, que o Espírito Santo não estava com o pastor lá na hora que ele estava lá atrás do computador fazendo o sermão, não, entendeu? Ele só aparece na hora aqui, né? O de lá não era aqui que chega. Então as pessoas usam errado isso. Isso é antinomismo. É pensar que a lei está ultrapassada. A lei permanece, irmãos, viva. A lei permanece inteiramente viva. Integralmente viva. O que mudou é que nós não somos mais condenados por não alcançarmos a perfeição desta lei. Isso é que mudou. Mas a lei permanece. Então, não adulterarás, não terás outros deuses, guarda o dia de sábado. Tudo isso é lei e tudo isso permanece. Tudo isso nós temos que continuar cumprindo, da mesma forma. A lei moral de Deus, ela não foi abrogada de jeito nenhum e não foi retirada do nosso plano de vida. Ela só não é mais razão para a nossa condenação, porque Cristo cumpriu por nós. Então nós agora, de maneira satisfeita, nós cumprimos a lei, obedecemos a lei, confiados de que Cristo vai aperfeiçoá-la em nós. Mas Paulo está dizendo aí, olha, aquele que está debaixo da lei, quebrou a lei, está fora, é maldito, né? Então, Tiago está dizendo, olha, a seletividade moral, ela é uma hipocrisia espiritual. Uma pessoa que escolhe qual lei obedecer, mas quebra outros pontos da lei, essa pessoa é um hipócrita espiritual. Não, eu só obedeço isso aqui. Tá, mas e essa outra? É igual aquele caso lá, né? É engraçado porque geralmente as pessoas só querem as coisas boas, né? Por exemplo, quando Jesus dá aquela ordem da grande comissão, Jesus fala lá que os apóstolos, eles foram capacitados para extraordinariamente resistirem a situações assim drásticas, né? Então, por exemplo, eles pisarão em serpentes, né? Serpente vai ofendê-los e eles não vão morrer, né? E isso era específico para os apóstolos, certo? E de fato foi assim, né? O próprio Paulo mesmo foi picado lá pela víbora, naufrágio, etc. E Deus os protegia. Mas é tão engraçado que esses apóstolos de hoje, que se dizem apóstolos, se você jogar uma cobra perto dele, ele sai correndo de medo. Ele não deixa a cobra picar, já perceberam? Ninguém pega uma... Não é? Porque eles querem só o aspecto bom da coisa. Eles não querem... Bom, peraí, mas se a lei é toda, então devia valer para vocês também. Cadê que vocês estão? Não é? Então, vocês veem a hipocrisia espiritual, né? Onde é que Tiago está expondo essa hipocrisia? No versículo 10, olha aí. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os pontos. Isso é tão interessante, irmão, sabe por quê? Porque mostra que não tem ninguém melhor do que ninguém. Se a gente fosse fazer uma sessão aqui de descarrego, a gente ia perguntar para cada um dos irmãos assim, o que é que está te afligindo, qual é o seu problema, qual é o seu pecado. Irmãos, todos nós teríamos, eu teria uma lista para contar, irmã Beth teria lista de pecado, Gabi, todos nós teríamos aqui pecados, situações que nos angustiam, dúvidas na vida da gente. Quer dizer, o que Tiago está dizendo é assim, irmãos, nós somos iguais perante a lei de Deus. Qual a vantagem você acha que tem sobre uma outra pessoa? O que te faz achar que você é melhor? Que você é mais importante? Se diante da lei de Deus
todos nós estamos condenados. Imagine, irmãos, na mente de vocês, o melhor crente que vocês já conheceram. Talvez você vai se lembrar de algum irmão, não é? Que você conviveu, só não. Aquele ali vai para o céu direto. Ele não é? Não tem uma coisa assim? A pessoa é santa. Você nunca viu a pessoa. Pois é, pensa num indivíduo assim. Esse indivíduo é exatamente igual a nós. O próprio Tiago aqui, mais à frente da sua carta, vai falar a respeito de Elias. Que Elias orou para chover, choveu, depois orou para não chover. E Tiago faz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, Elias, que era semelhante a nós, orou e tal. Esse apóstolozinho, essa expressão que está entre vírgulas, assim, é muito interessante. Porque ele está dizendo, olha, Elias era homem como nós somos, tão pecador quanto nós somos. Ele foi usado por Deus como muitos outros ao longo da história foram. O poder de Elias não estava nele. O poder de Elias estava no Deus de Elias. Assim como o poder de Moisés, assim como o poder de Davi, assim como o poder de Paulo, esse poder desses homens e mulheres, né? Débora, Ruth, Esté e tantas outras, servos de Deus e servas de Deus, o poder não está neles, irmãos. Todos eles reconheceram que eram pó. Talvez o homem mais poderoso da Bíblia que a gente conheça, do ponto de vista da sua importância nacional, seja Davi. Davi é o grande rei de Israel, conhecido como aquele que de fato, o rei nacional do grande Israel, não é? A estrela de Davi diz isso, até hoje, a marca histórica, né, de Davi. Então, nós pensamos assim, Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem gigantesco do ponto de vista político, social, tanto na época quanto depois disso, porque foi reconhecido também depois disso na posteridade. Davi era homem como nós. Davi enfrentou pecados graves. Davi tomou decisões muito erradas. Lembra da arca? Ele quis transportar no carro, e aí deu problema, matou o pobre do Uzá lá, que foi segurar a arca. Ideia de Davi. A gente lembra só do adultério, né? Mas Davi teve muitos outros pecados. Guerras inúteis. Era muito poderoso, ele queria matar todo mundo, entrar em guerra, né? Tanto que ele foi punido por causa disso. Deus falou que você não vai construir o templo, porque você foi sangrento demais. Sangrento demais. Você vê, e Davi era pequenininho, né? Baixinho, encrenqueiro. Baixinho, pequenininho, já chegou matando um gigante de 3 metros. O cara não era fácil não. Enfrentou Saul, né? Era um grande guerreiro, Davi, um grande homem. Mas, pecador, gente. Pecador, irmãos. E o que ele disse? O que ele mais dizia nos seus salmos? Que ele não era nada. Eu sou pecador, sou pobre, necessitado. Lava-me, Senhor, dos meus pecados, purifica-me, restitui-me a alegria da tua salvação. Todo o salmo de Davi que você lê, ele diz, olha, eu transgredi contra o Senhor, pequei contra o Senhor. Quer dizer, você percebe que o grande Davi tinha um reconhecimento de sua fragilidade. Então, meus irmãos, e olha que a gente nem olha para o exemplo maior que é Cristo, porque Cristo não pecou, não é? Nós olhamos para os próprios homens, que foram pecaminosos, pecadores como nós, e pecaram abertamente, e ficou registrado na Escritura, para que a gente possa perceber o seguinte: todos nós estamos no mesmo barco furado. Sem Cristo, eu, Ronaldo, Davi, Abraão, Noé, seja quem for, sem Cristo nós estamos perdidos, condenados ao inferno, e não importa o tamanho das nossas obras, não importa os títulos que eu tenha, não importa
se eu sou pastor, não importa. Nada disso importa, nada disso vai constar no céu. Nosso currículo só vale, por enquanto, só está valendo aqui mesmo. Porque na hora que você chegar no céu, não vai valer. Eu fui pastor da Igreja do Vale. Isso aí não. Onde é que está na Bíblia que para ser salvo tem que ser pastor da Igreja do Vale? Tem que ser pastor presbiteriano. Eu sou calvinista. Não interessa. Você sabia que aquele que está do seu lado ali é arminiano e está salvo também? Uai, como assim? Uai, está salvo, eu quis salvar, ué. Então, quer dizer, essa é a grande, vamos dizer assim, é o grande dilema que a Bíblia constrói em relação à salvação. Deus salva quem Ele quer, não quem nós queremos. Talvez, Ronaldo, só para te passar a palavra, talvez o exemplo mais claro que eu vejo assim é o exemplo de Jonas. Jonas não queria salvar os ninivitas de jeito nenhum, porque ele era inimigo do povo assírio, e ele ficou revoltado com Deus, dona Beth, porque Deus quis salvar o povo que era inimigo de Jeová. Não é possível, Senhor, me manda para salvar outros. Esses aí não. E Deus mandou ele lá e ainda salvou o povo, 120 mil pessoas, olha só, com uma mensagem curtinha, 5 palavras no hebraico. Nínive vai cair em 40 dias, só isso. Má vontade do pregador. Imagina o pregador, seu Ed, chegar com má vontade. Eu não queria estar aqui não, mas eu estou aqui, vou ter que... Era para ele percorrer a cidade pelo menos uns 3 dias, ele fez em 1 dia. Exatamente, de raiva. Ele não queria. O negócio é o seguinte, deve ter pegado uns meninos lá, sai falando aí, sai espalhando aqui. Tipo assim, vamos resolver logo. E Deus quis fazer assim. Então, não tem jeito. Quando Deus quer fazer da forma dele, Ele vai fazer. E Ele vai, inclusive, quebrar o nosso coração orgulhoso, o nosso coração partidarista, o nosso coração, às vezes, seletista, no sentido de nós queremos escolher certas pessoas para sentar do nosso lado, mas aí Deus converte alguém que você nunca imaginava que Ele fosse converter, e essa pessoa se torna seu irmão em Cristo. Imagina? Esse é o grande mistério do Evangelho, não é? É Deus salvar pessoas que nós nunca imaginávamos que Ele pudesse salvar, e ainda faz com que essas pessoas se assentem do nosso lado, sejam nossos irmãos, não é? Diga, Ronaldo. Sim. Sim. Uhum. Sim, sim. Não, já fomos, a partir do momento que a ressurreição acontece, a ressurreição de Jesus acontece, ali nós recebemos a justiça dele. Ele venceu a morte na sua ressurreição. Por isso a ressurreição de Cristo é o ponto mais importante da história do cristianismo. Se Jesus tivesse morrido e não ressuscitado, Paulo diz que os nossos pecados, lá em 1 Coríntios 15, não teriam sido perdoados. Então Cristo ressuscitou, aí nós recebemos o perdão integral. Então nós já temos o perdão dos pecados, do passado, do presente e do futuro. Sim, sim. Não, Cristo tira a culpa, Ele redime você da culpa e te ensina pela graça a lutar diariamente contra o resquício, digamos assim, da natureza pecaminosa que há em nós. Exatamente. Isso, é isso mesmo, isso mesmo. Exatamente. É isso aí. Sim, sim, é isso aí. Quer dizer, então, assim, sem Cristo, nós estamos condenados. Com Cristo, nós não estamos mais condenados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Paulo disse, né? Mas por que nós então pecamos ainda? Porque nós temos a natureza pecaminosa, que insiste em permanecer conosco até quando nós formos glorificados, não é? Mas você não
o diabo não pode mais acusar. Por isso aquele texto de Paulo, né, em Romanos 8, é talvez o texto assim, mais, né, que Paulo fala, e agora? Quem poderá nos retirar do amor de Cristo? Profundidade, altura, principado, nada, ninguém. Nem o diabo, né, porque ele fala lá, nem qualquer outra criatura. Então nem o diabo pode arrancar os eleitos das mãos de Deus, porque agora nós não estamos mais guardados por nós mesmos, nós estamos guardados por Cristo. Aliás, esse é um argumento que nós usamos contra os arminianos quanto à questão da perda da salvação. Porque para os arminianos, por que é possível alguém perder a salvação? Porque a salvação depende da escolha da pessoa. Então, se eu escolhi, eu posso também voltar atrás e me apostatar e me arrepender de ter convertido e voltar e perder a salvação. Mas aí a Bíblia nos ensina que, na verdade, quem faz isso não somos nós, é o próprio Deus quem faz. Então, quem nos preserva de cair não somos nós mesmos, é o próprio Deus que nos preserva de cair, né? Por isso que o pastor James Packer, ele fala que melhor do que falar perseverança dos santos é falar preservação dos santos, porque na verdade Deus nos preserva, e quando Ele nos preserva, nós perseveramos. Então a gente persevera porque Ele nos preserva, porque se Ele tirar de nós por um segundo a sua proteção, a gente segue o pecado mesmo, né? Aí você vai diretamente no céu, né? Isso mesmo. E para encerrar então, irmãos, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha o que Tiago diz aí no versículo 11, ele fala assim, portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, você transgride a lei. Então aqui ele está argumentando o versículo 10, né? Então ele está dizendo assim, ó, o indivíduo, tudo bem, eu não adultero, mas você matou. E aí a gente sabe que matar é muito mais do que derramar o sangue, né? Jesus disse que se você difamar alguém, você está matando. Então, por exemplo, eu pego o Bruno aqui e eu chego lá no Levi e eu falo mal do Bruno, invento mentiras sobre o Bruno, eu tiro a fama do Bruno, vou difamar mesmo, denegrir a imagem do Bruno, eu estou pecando. Então eu estou quebrando o mandamento não matarás, eu estou matando a reputação do Bruno, que aliás era uma tática que os jesuítas usavam muito aqui na nossa colonização, né? Que era tirar de cena ou difamar os calvinistas. Existem alguns sermões do padre Antônio Vieira, muito famoso, em que ele claramente diz, né, os calvinistas, aqueles hereges calvinistas, e aí falava muito mal dos calvinistas, né? Que era uma forma de você não matava, literalmente, às vezes, se bem que houve mortes, né? Na Baía da Guanabara, por exemplo, que calvinistas foram mortos, mas não era só matar, literalmente, era você difamar, e aí você difamava, você destruía. No mundo político, isso é muito comum, né? No mundo político, o que mais existe é isso. Quer dizer, um grupo de um lado vai lá e tira qualquer tipo de fama do outro, o outro grupo vai lá e faz o mesmo. Aí você não sabe quem está certo, quem está errado, não é? Na verdade, os dois estão usando a mesma tática, muitas vezes de mentira, de difamação mesmo, né? Para destruir o outro por meio da difamação. Então, às vezes, você não mata literalmente, mas você difama a tal ponto daquela pessoa morrer, né? Morrer publicamente. Então, Tiago está dizendo, olha, você não adultera, mas mata. Então, você transgride a lei. Então, os irmãos percebem que não tem jeito, irmãos. Para onde a gente olhar, nós vamos transgredir a lei. Não é? O pastor Wendel não adultera, não mata, mas o pastor Wendel furta. Uai, como assim? O pastor Wendel é ladrão? Não, porque às vezes ele rouba o tempo que deveria ser para a família, para a esposa, ele rouba o tempo para si mesmo. Não furtarás. Às vezes eu roubo o tempo que é para Deus, usando para o meu próprio benefício. Estou furtando. Isso é não furtar. Não é? Mas o pastor, gente, falar que o pastor está roubando. Uai, mas... Então,
Vocês viram aqui, né? Inclusive o irmão Emerson, no dia que ele dirigiu a liturgia, achei muito interessante que ele mencionou, né? Dizendo, olha, tá vendo? Se alguém tem dúvida aí, pode ver quantos pecados. E realmente o catecismo nos mostra isso. Às vezes você tem coisa ali que você nem imagina que seja. Por exemplo, glutonaria está lá no não adulterarás. Aí você fala, gente, o que tem a ver bebediz, glutonaria? É porque são desejos carnais. Se você não consegue controlar o tanto de comida que você põe no prato, você não vai conseguir controlar o desejo sexual. É isso que os puritanos pensavam. Se você não é capaz de controlar a quantidade de bebida que você ingere, você não é capaz de controlar o seu desejo sexual. Então o adultério não é só o desejo sexual, é qualquer desejo desordenado que satisfaça a carne. Usando aquele texto de João, né? A concupiscência da carne. Quer dizer, tudo que tem a ver com os nossos desejos, que nós não conseguimos controlar, é adultério. Então, às vezes você fala assim, a pessoa ele adulterou, ele tem problema com mulheres ou homens. Né? Não, às vezes não é né? É uma questão de domínio próprio. Não é nem só a questão sexual propriamente, mas é um problema mais, digamos assim, mais profundo do que isso, que tem a ver com a raiz do coração, que é fazer dos seus desejos seu próprio ídolo. E aí ele não consegue se controlar. Né? Muito interessante. Então, para os irmãos verem, né, que não tem jeito, todos nós quebramos a lei. Então a solução é Cristo, não tem jeito. Não adianta eu achar que eu sou religioso, que eu faço isso, que eu faço aquilo, que o meu currículo cristão é um currículo... Ah, pastor, mas eu sou membro da igreja há não sei quantos anos, eu nunca faltei a um culto, eu nunca deixei de dar o dízimo, nunca isso ou aquilo. Não adianta. É lógico que essas coisas são necessárias, são elogiáveis, são importantes, mas não é isso que vai nos levar para o céu. Não é isso que vai nos levar para o céu. Lembra do ladrão na cruz, né? O ladrão na cruz não teve tempo de fazer nada disso. Nada disso. Ele não teve tempo de ir na igreja, não teve tempo de batizar, nem com água, nem com chuveirinho, nem com piscina. Então, ele não teve tempo de fazer essas coisas e foi salvo. Jesus disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ele não fez classes catecúmenes, não deu dízimo, ele não fez nada. Foi aquela parábola que Jesus contou, lembra? Dos trabalhadores da vinha. Uns chegaram cedo, e aí o senhor lá combinou o salário. Os outros chegaram no final da tarde e ganhou o mês tanto. Esse cara revoltado demais, os primeiros, né? Uai, mas o que é isso? Nós estamos aqui desde 5 horas da manhã e os caras chegaram e o senhor pagou o mês tanto. Uai, por quê? Porque a graça é a mesma. A graça que salvou o seu Zé Sabino há tantos anos atrás, é a mesma graça que salva um novo convertido agora, que foi salvo agora, é a mesma graça. Então o mérito do irmão Zé Sabino de ir para o céu é o mesmo mérito do outro que vai chegar agora aqui e vai ser salvo agora, não tem diferença. Ah, mas não vai contar a vida de seu Zé, ter sido presbítero, ter criado os filhos. Não, isso aí vai ser contado, diz o texto bíblico, né, como galardão no céu. Nós não sabemos o que é. Se é um apartamento melhorzinho, mais perto não sei, né? Mas se vai ter piscina ou se não vai. Teve uma pessoa um dia desse que me perguntou se ia ter praia no céu. Ó, pra você ver, pastor, cada pergunta, né, dona Bela? Ô, pastor, vai ter praia? Eu falei, meu filho, não sei te falar. A Bíblia não fala, né? Já pensou, pastor? Ser salvo e ainda ter praia? Eu falei, aí é bom demais. Eu não sei, mas vai que é uma praia, né? Pode ser, ué. Né? Sim. Tem mais coisa, né, Sérgio? Pois é, ué. Uma prainha boa, Sérgio. É. Então, irmãos, para a gente fechar, deu 9 horas aqui, né? Então, eu vou inclusive deixar aqui um pouco mais de tempo para o próximo estudo, para explorar um pouco mais o versículo 13, não é? Mas eu quero fechar aqui no versículo 12, então, quando ele diz, falai de tal maneira e de tal maneira procedei,
como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Eu quero mostrar então para os irmãos aqui exatamente a coerência da vida cristã, né? O que Tiago está dizendo é o seguinte: olha, gente, viver debaixo da lei da liberdade é obedecer à palavra de Deus, não por medo. Porque se você for obedecer por medo, é porque você está com medo de que a lei condene você. Mas você já está condenado. Então, se for por isso... Por exemplo, existem alguns autores, alguns teólogos, que dizem, inclusive, que algumas pessoas elas vêm para a igreja por medo do inferno. Isso se você fizer uma pesquisa, você vai ver que tem muita gente assim mesmo, que vai para a igreja, igrejas cristãs em geral, né, incluindo o catolicismo, a pessoa vai com medo. Então a pessoa vive, mas ela tem medo de ser condenada, então ela vai por medo. Mas o crente genuíno, esse aqui para quem Tiago escreve, ele não obedece a Deus por medo do inferno. Pelo contrário, ele obedece a Cristo com alegria, por amor a Cristo. Porque ele quer fazer aquilo que Cristo ordena. Cristo nos salvou, irmãos, e isso deve nos dar uma alegria de servi-lo. Então, quando eu faço o bem, que é obedecer à palavra de Deus, inclusive amando os meus irmãos, não é, como a gente viu aqui, eu estou expressando simplesmente aquilo que o próprio Cristo expressou por mim, expressa, não é, faz por nós no dia a dia, que é cuidar de nós, que é nos proteger, que é nos salvar do nosso próprio pecado. Então o Tiago está dizendo, olha, do mesmo jeito que vocês falam, façam. Não sejam hipócritas de falar uma coisa e viver outra coisa diferente. Quem fazia isso eram os fariseus, né? Tanto que Jesus diz, olha, faz o que eles estão falando, mas não faça o que eles fazem não, porque o que eles ensinam é até bom, mas o que eles fazem contraria tudo que eles ensinam, não é? Então, nós precisamos ter esse cuidado de viver uma vida cristã autêntica, leve, alegre, sem legalismos. O que é o legalismo? É você obedecer com medo de quebrar a lei, obedecer porque você... Por exemplo, domingo é o dia do Senhor. Às vezes a pessoa, não, eu tenho que ir porque se eu não for, eu vou para o inferno. Não é essa a perspectiva. Você olha para o domingo com alegria, com gratidão. Você vê o domingo como, que maravilha, Senhor, que bênção. Hoje eu posso ir para a igreja junto com os meus irmãos, posso cantar, posso ouvir a palavra. Então, isso é alegria do coração, não é um peso. Não é uma coisa que você faz religiosamente, pesada ali. Não, você está alegre, porque Deus deu a você um dia na semana para você curtir seus irmãos, para você conversar, para você ouvir a palavra de Deus, cantar com alegria. Você não faz isso outro dia, mas no domingo você pode fazer. Então, não é legalismo, é uma obediência à lei fundamentada num coração grato ao Senhor. Então o cristão ele deve falar e agir como quem vive à luz desse juízo de Deus. Deus está nos julgando todo o tempo, mas ele não nos julga mais para nos condenar. Por isso que Tiago usa a expressão lei da liberdade, porque a lei da escravidão é a lei do pecado. A lei de Deus não, ela é de liberdade. Então, dona Beth, às vezes a pessoa fala, vocês crentes, vocês vivem muito cheio de regra, Pelo contrário, o cristão é justamente o contrário. O cristão vive livremente, porque nós podemos dizer não ao pecado. O ímpio não pode. Porque o ímpio, tudo que ele faz não é para a glória de Deus. A motivação do ímpio não é a glória de Deus. Então o ímpio ele está sempre enredado pelo pecado. O crente não. O crente pode escolher. Por isso Paulo fala lá que você agora não vive mais como escravo do pecado. Você agora pode dizer não ao pecado. Essa foi uma tese, inclusive, de Agostinho, né? Ele diz, eu posso não pecar. Não é? Ou seja, agora eu posso não pecar, porque Cristo me mostrou a lei. Então antes eu não conhecia, antes eu pecava, agora não, agora eu posso dizer, então não, eu entendo o que é não cobiçar, então eu posso não cobiçar.
Eu entendo o que é não adulterar, então eu posso não adulterar. Eu entendo o que é não matar, então eu posso não matar. Quer dizer, a lei de Deus, ela nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É exatamente isso que significa esse versículo. Uma vez que nós conhecemos Cristo, nós estamos libertos da escravidão do pecado, não é? Então, é exatamente isso aí que Tiago está dizendo. Nós vamos deixar então o versículo 13 para o próximo estudo, porque eu quero explorá-lo mais, né? E como já nosso horário já avançou aqui, então para não perdermos o foco, eu vou deixar então o 13 para depois. Sim, Bruna?